Oi, oi, tudo bom? E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam tendo um dia ótimo. Eu sou o Cristian Mariscal, o diretor do Migra, e hoje vou explicar para vocês como vocês, ou seus filhos ou filha, podem garantir uma vaga em uma das melhores universidades europeias sem enfrentar o vestibular brasileiro. Mas, antes de começar, eu gostaria de fazer três perguntinhas rápidas para que vocês digitem aí no chat. A primeira é: quantos de vocês gostariam que seu filho ou filha, ou inclusive você, tivesse acesso a uma universidade europeia com uma qualidade de ensino mundial e o melhor de tudo, sem precisar competir com 60 candidatos por uma vaga? Hum. Estou olhando aqui no chat e vejo que já vocês começaram a digitalizar que sim, que gostariam de conhecer mais e de como podem fazer isso. E aí vamos com a segunda pergunta. Quantos de vocês já se sentiram frustrados por ver como o vestibular brasileiro é injusto e cruel com jovens talentosos? Pois é, e eu entendo perfeitamente essa frustração. É por isso que hoje estou aqui. E terceira e última pergunta: quantos de vocês gostariam de descobrir qual é esse caminho legal, seguro e comprovado para que seus filhos consigam estudar aqui na Europa? E o melhor de tudo, que esse caminho já está funcionando para centenares de famílias brasileiras. Isso mesmo, é isso que vamos falar hoje. A propósito, eu queria dizer uma coisa muito importante. Se você fica até o final desse webinário, você vai descobrir três segredos incríveis. A primeira coisa importante, ou minha primeira promessa, e é que você vai descobrir as três portas que existem para que brasileiros e brasileiras consigam estudar nas universidades espanholas, sem importar a idade deles. E incluindo uma porta secreta que quase ninguém conhece e que eu pessoalmente conheço muito bem, mas que vou explicar depois. Lembre que eu vou fazer um diagnóstico ao vivo para que você descubra qual é a melhor porta para você ou para seus filhos. Segunda coisa importante que você vai descobrir hoje, se fica até o final. Porque o vestibular brasileiro está destruindo o futuro de muitos jovens brasileiros. E como a Espanha se tornou a rota mais inteligente para as pessoas que gostariam de estudar graduações de alta demanda, como poderia ser medicina, engenharia, relações internacionais, direito, administração. E o melhor de tudo, eu vou colocar os números na tela para que você possa comparar o Brasil e a Espanha e assim tirar suas próprias conclusões. E a terceira coisa que você vai descobrir é o passo a passo para fazer todo esse processo. Esse passo a passo que famílias brasileiras estão fazendo agora mesmo para garantir as vagas de seus filhos em universidades públicas europeias, pagando uma fração do que pagariam em uma universidade privada no Brasil. E no final, eu vou te fazer um convite para toda aquela pessoa que queira sair daqui com um plano concreto. Tá, tudo bem. Agora vamos fazer uma paradinha, porque eu quero conhecer um pouco mais de vocês e saber de que cidade do Brasil vocês estão assistindo esse webinário. Por favor, digitem aí no chat. Olha, eu já sei que provavelmente você já assistiu vários vídeos no YouTube, entrou em diferentes blogs e já tem lido muitos posts sobre estudar na Espanha, ou inclusive que você já falou com alguma pessoa que veio até a Espanha para estudar uma graduação aqui. Mas o que eu vou falar hoje aqui para você é uma informação completamente diferente e eu vou te explicar por quê. Primeiro, eu não sou um brasileiro que foi para a Espanha para estudar, que conseguiu de alguma forma e agora dou dicas no YouTube, porque tem muitas pessoas ou vários influencers ou que às vezes pensam que são influencers, que pelo fato de que eles fizeram de uma forma, já eles acham que sabem e vão compartilhando informação por aí que às vezes não é muito precisa. Eu sou o diretor de uma instituição que opera na Espanha há anos e eu acompanho aos nossos alunos dia a dia. Eu conheço o sistema por dentro porque eu estudei toda a minha vida aqui na Espanha. Eu conheço os prazos, a burocracia e o melhor de tudo, os atalhos legais. Segundo, o Migra Estudar na Espanha é o único cursinho preparatório para estudar uma graduação aqui na Espanha com suporte em português.
Nosso material é interativo e específico para cada uma dessas portas que eu já falei antes para você. Todos nossos professores são nativos espanhóis que estudaram aqui e que preparam aos espanhóis para passar nas provas da universidade. Nosso conteúdo é atualizado cada ano. Fazemos um acompanhamento de perto desde a inscrição até o dia que você entra na universidade. E isso não existe em nenhum outro lugar. E terceiro, tudo o que eu vou te mostrar hoje está baseado em resultados reais, não na teoria. Já temos dezenas de estudantes brasileiros que utilizaram nosso método e que agora estão estudando uma graduação em universidades espanholas. Mas, antes de você continuar investindo seu tempo, você tem que saber se essa apresentação é para você ou não, porque não é para todo mundo. Essa apresentação é para 4 tipos de pessoas. É para pais e mães que têm filhos de 16 a 24 anos, que estão fazendo o ensino médio ou que acabaram de fazer o ensino médio e estão buscando uma alternativa real ao Enem brasileiro, algo que dê oportunidades de verdade, porque muitas vezes seus filhos podem ser pessoas brilhantes, mas que estão sendo engolidos por um sistema que não premia a genialidade, nem a inteligência. O que mede é a resistência ao estresse. Se você é um deles, esse webinário é para você. 2. Famílias que acham que estudar na Europa é caro demais. Muitas famílias sonham com dar a melhor educação para seus filhos, mas acham que isso é só para milionários que podem pagar para mandar seus filhos nos Estados Unidos, na Austrália ou na Europa. E eu vou te mostrar com números como não é assim. Terceiro, para adultos com mais de 25 anos. Adultos com 25 anos ou mais que gostariam de retomar o sonho de seus estudos. Porque na Espanha existe uma porta específica para você. E eu vou te mostrar aqui como funciona. E quarto, para jovens cansados do sistema. Para jovens que estão cansados de competir no modelo de 60 concorrentes para uma vaga. E querem um caminho onde o mérito se é valorizado. E agora, ainda mais importante, para quem não é esse webinário. Não é para quem pensa que vai conseguir tudo de graça e sem esforço. Não é para quem busca o jeitinho brasileiro ou atalhos ilegais. Também não é para quem busca resultado da noite para o dia sem compromisso. E não é para pessoas que não estão dispostas em investir em um futuro melhor. Porque aqui nós tratamos a educação como um investimento, não como um gasto. E agora que você sabe isso, é muito importante que você fique até o final da apresentação, porque eu vou liberar também um material exclusivo. Eu vou liberar a guia completa das 3 portas. Um documento que mostra o passo a passo de como poder acessar, mediante essas 3 portas, os prazos, os custos e os documentos necessários. É algo que normalmente só compartilhamos com nossos alunos matriculados, mas para quem fique até o final, hoje vai ser um presente. Pessoal, lembrem que eu falei de um material exclusivo para as pessoas que ficassem até o final. Então, eu decidi que eu vou liberar um conteúdo a mais. No final, eu vou liberar uma tabela com todos os custos reais entre o Brasil e a Espanha, com todos os valores atualizados. Mas lembre que vocês têm que ficar até o final. Muito bem, agora gostaria que vocês respondam outra pergunta para mim. Por favor, digitem aí no chat quantos anos tem seu filho ou filha. Ou você, no caso de que você esteja assistindo esse webinário para você mesmo. Ah, muito bem. Aqui parece que 17 anos, sim, é um momento ótimo. 18 anos, perfeito. Ah, olha aqui, também 25 anos. Fique tranquilo porque eu tenho algo interessante para você que tem 25 anos. E outra perguntinha. Alguém de vocês já pesquisou informação sobre estudar fora? Digita aí, sim ou não? Sim, 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 sim. Claro, se vocês estão aqui é porque sabem que muito provavelmente em outros países tem mais possibilidades de sucesso que no Brasil e estão buscando uma alternativa segura. Antes de começar com os dados mais técnicos, eu acho que é importante que vocês conheçam uma história, que vocês saibam um pouco mais de mim e por que hoje estou aqui com vocês.
Pois bem, como já falei, eu sou Cristian Mariscal, o diretor do Migra, mas nem sempre foi assim. Eu cresci e vivi de perto como muitas vezes pode ser difícil acessar a uma universidade e que muitas vezes não tem por que ser culpa do aluno. Eu vivi na minha própria experiência que muitas vezes o aluno talvez esteja vivendo uma dificuldade pessoal e que não pode enfrentar o desafio, o estresse de preparar as provas para acessar as universidades. E eu senti que algum dia eu tinha que fazer algo com isso, porque desde meu ponto de vista era injusto. Quando eu tinha 17 anos, eu estava um pouco confuso, eu não sabia muito bem o que fazer com minha vida e eu ainda não tinha descoberto uma coisa. E tudo isso faria que meu passo pelo ensino médio fosse muito frustrante. E isso que aqui não tem uma quarta parte da concorrência que tem no Brasil. E eu demorei muitos mais anos para finalizar o ensino médio do normal. Inclusive, eu estava tão perdido que sempre quis estudar uma graduação. Inclusive, vou compartilhar um sonho, meu sonho com vocês. Eu sempre quis ser piloto do exército. Eu cheguei a abandonar e tomei um caminho totalmente diferente. Eu estudei uma formação profissional de funilaria e pintura, porque eu também gostava de carro e já pensava que eu não servia para estudar, mesmo que muitas pessoas falavam que eu era um menino inteligente, mas algo acontecia. Então, abandonei o ensino médio, estudei, como já falei, funilaria, e eu percebi uma coisa, que com 19 anos, um dia eu estava muito chateado trabalhando na oficina, porque percebi que tinha muito tempo que não aparecia um carro bom. Tudo era carro velho para ajeitar, para pintar e alguma coisa. E pensei, com licença, porra, tomara que essa semana entre um carro bom aqui para ajeitar, para pintar, para deixar novo. E fiquei pensando, foi como uma pedra que deu na minha cabeça e eu falei, de verdade, com 19 anos, o sonho de um menino de 19 anos é que essa semana entre um carro lindo para limpar e para pintar. Eu quero ser o dono do carro novo. Eu quero ser o dono do carro bom. Não quero somente pintar. Eu adoro a funilaria e a pintura porque é um trabalho muito lindo quando chega um carro que está destruído e você deixa como novo. De verdade, é um trabalho muito lindo, muito gratificante. Mas eu percebi que era um sonho muito triste com 19 anos que chegue um carro lindo. E aí foi quando eu decidi que eu tinha que mudar minha vida. Foi um diferencial. E então aí comecei a pesquisar. Com 19 anos, hoje eu tenho 35, comecei a pesquisar quais são as alternativas para acessar a uma graduação espanhola. E sabe quê? Que eu encontrei uma, porque talvez em outros países não, mas aqui na Espanha você tem várias portas para acessar a uma graduação universitária de qualidade. E eu vou explicar quais são essas portas. Eu ainda nesse momento não sabia, mas o Migra nasceu anos depois de essa epifania, de que tinha que mudar minha vida, de que tinha que ter mais oportunidades, porque todo mundo não parte do mesmo ponto. E hoje no Migra Estudar na Espanha, ajudamos já a dezenas de famílias brasileiras a que seus filhos tenham essa segunda ou inclusive essa terceira oportunidade para estudar uma graduação na Europa e, inclusive, muito mais barato que no Brasil. Que talvez você agora esteja chocado, mas sim, estudar aqui pode ser mais barato que no Brasil. Mas acho que é importante que eu deixe de falar de mim e comecemos a mostrar exemplos reais de alguns de nossos alunos, como por exemplo é o caso da Yasmin. Oi, pessoal, eu me chamo Yasmin e eu consegui realizar o meu sonho de estudar medicina na Espanha graças ao Migra. No começo eu estava preocupada, sabe? Como seria o nível de dificuldade das provas de acesso ou como seria todo o processo burocrático para estudar em outro país, mas contratar o Migra foi a melhor escolha, porque eles já contam com assessoria para os trâmites necessários e, diferente de cursinhos online, além do material, eles oferecem aulas ao vivo com os professores e atividades mais interativas, sabe? Para tornar o aprendizado mais leve, como jogos e quizzes. Eu amei todos os professores que eu tive e eu achei que eles apresentaram um conteúdo muito bem, de forma espaçada, desde o zero, com várias revisões. Eu me senti confiante e preparada na hora da prova. E
Dependendo da região da Espanha ou da graduação que você queira na sua etapa universitária, você pode escolher quantas e quais matérias fazer. Eu me sinto extremamente realizada e agradecida, e todo o mérito vai para o Migra. Super recomendo. Ela já estive há 2 anos preparando o Enem do Brasil e ela é uma menina sensacional, esforçada, inteligente, lindíssima como pessoa e não conseguia entrar. Entrou em contato com o Migra e depois de 8 meses ela conseguiu entrar em medicina, precisamente na Universidade de Santiago. Mas a coisa não fica aí. Ela agora está no segundo ano de medicina e ficou tão grata com o Migra que, como vocês veem aqui na imagem, ela casou há pouco tempo e nos convidou a minha esposa, a doutora Amanda Caliu, e a mim como padrinhos da sua boda. E é aí quando posso perceber que, mesmo com as dificuldades de ter uma empresa do dia a dia, merece a pena. Merece a pena porque quando vemos que conseguimos mudar a vida de pessoas, a vida de pessoas que ficam tão gratas como para convidar você como padrinho, porque você mudou sua vida para bem, eu acho que merece o esforço. Pois bem, mas vamos deixar de ficar tão sentimental e vamos falar também, por exemplo, de Malu. Malu finalizou o ensino médio e diretamente contratou ao Migra. 10 meses depois, porque nossa formação pode durar aproximadamente entre 8 e 10 meses, ela foi aceita não em uma universidade pública da Espanha, foi aceita em 3 universidades diferentes. E uma delas era a Universidade de Salamanca, uma das universidades mais prestigiosas da Espanha, uma das universidades mais antigas do mundo, com quase 1000 anos de antiguidade, e que agora ela está estudando a administração ali. Meu nome é Malu e eu tenho 18 anos. Desde o ano passado, eu decidi que eu queria estudar na Espanha, fazer o curso de administração. Então, desde o ano passado, a gente vem procurando muito como fazer isso e a gente encontrou o Migra. E eu comecei o cursinho ano passado, em outubro, e terminei esse ano e consegui 3 vagas, né, em 3 universidades diferentes da Espanha. Inclusive, uma das vagas foi na Universidade de Salamanca, que, como muitas pessoas conhecem, é uma universidade muito renomada, com quase 1000 anos de antiguidade. Realmente, a gente sem o Migra não sabia nem por onde começar a fazer esse trâmite. Então, o Migra deu todo o apoio, todo o suporte para a gente e todo o direcionamento mesmo, de cada etapa, de cada fase, para a gente conseguir esse objetivo. Foram meses, né, de dedicação dela e apreensão dos pais para que saber se tudo ia dar certo. E graças a Deus tudo deu certo. E também, por outro lado, podemos falar do Heitor, que a família achava que ele nunca poderia estudar na Europa pelo custo econômico e pelo esforço que eles teriam que fazer, e agora ele também está estudando medicina, inclusive em Sevilha, a cidade onde nós moramos, e a diferença principal entre o Heitor e as outras 2 meninas, a Yasmin e a Malu, é que ele utilizou outra dessas portas secretas que eu vou falar para você. Bom dia, Foi. tudo bem? Tudo bem, doutor. Precisava de um vídeo para poder te dizer bem-vindo, calouro de medicina! Bem-vindo a Sevilha! Caraca, obrigado, doutor. Bem-vindo, bem-vindo! Com muita folga na nota de entrada, parabéns! Você é o mais novo calouro de medicina da Universidade de Sevilha. Nossa senhora. Caraca, você sabe como eu tô feliz agora. Imagino, muito esforço. Assim que eu podia receber. Claro, muita dedicação, isso é fruto do seu esforço. Você pegou o material lá que você recebeu, falou, eu vou estudar e eu vou estudar mesmo, e com todo o transtorno de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, foi muito esforço teu, é recompensado agora. Pois agora relaxa, fica feliz, joga pra cima, comemora. Os próximos passos agora burocráticos a gente vai fazer, mas em setembro suas aulas efetivamente começam. Você começa a estudar medicina na Universidade de Sevilha. Ô, doutora, obrigado. Obrigado mesmo. Nada. Ai. Obrigado por toda a ajuda, por tudo. Por trabalho com esse aluno. Nada. Obrigado mesmo.
Pois bem, sem mais dilação, depois de contar um pouco minha história, me apresentar e falar desses alunos do Migra que já conseguiram, o prometido é dívida. Vamos com o primeiro segredo. As três portas, o caminho que ninguém conta para você. A maioria das famílias brasileiras conhecem um caminho para acessar a estudos superiores: vestibular, Enem, SISU. Uma competição insana de 60 candidatos por vaga. E quando o menino não passa, a família inteira sofre aquela frustração. O peso de mais de um ano de cursinho, mais dinheiro, mais pressão e mais incertezas. Quantos daqui já viveram isso? Digita aí no chat se você ou alguém de sua família passou por esse processo e se sentiu como eu estou falando. Pois é, normal. É normal, eu compreendo você totalmente. Não é a primeira pessoa que fala isso. Mas tranquila, é por isso que estamos aqui. Quando eu estava contando minha história, o que eu descobri mudou minha vida. Por quê? Porque eu descobri que tinha três portas para entrar nas universidades espanholas. Não uma, três. E o melhor de tudo, cada uma delas é acessível para os brasileiros. E agora eu quero fazer algo diferente. Eu quero que você descubra qual dessas portas é a melhor para seu caso concreto, agora mesmo. E para isso vou fazer uma série de perguntinhas. Primeira, qual é a idade do candidato? É para você? É para seu filho? Para quem é? Por favor, digite aí no chat a idade de seu filho, filha ou inclusive a de você. Se tem entre 17 e 24 anos, digite também a letra P. Se tem 24 anos ou mais, digite a letra V. E se tem entre 17 e 24 anos e ainda não finalizou o ensino médio ou tem um ensino médio muito ruim, anote a letra F. Aí, todo mundo, vamos lá, anotando, digitando essas letras. Eu quero ver. P, P, F, V, V. Muito bem. Vamos lá, vamos continuar. Segunda pergunta. Qual é a nota do ensino médio? Muito importante. A nota do segundo e do terceiro ano do ensino médio. Porque lembre que o primeiro ano do ensino médio equivale ao último ano do ensino fundamental aqui na Espanha. Aqui na Espanha o ensino médio tem somente 2 anos. É por isso que você tem que fazer a média do segundo e do terceiro ano. Se a nota média desse segundo e terceiro ano é 7 ou mais, anote a letra P. Se não tem ensino médio ou tem mais de 25 anos, anote de novo a letra V. E se seu ensino médio é muito ruim ou não tem ensino médio, mas você continua sendo jovem, anote a letra F. Terceira pergunta: qual é o perfil do candidato? Se é um perfil mais acadêmico que gosta de estudar e é bom fazendo prova e é jovem, anote a letra P. Se é um candidato independente que já trabalha e que gostaria de retomar os estudos, anote a letra V. E se é um candidato ou candidata mais prático, de mão na massa, por favor, anote a letra F. Agora, olhe para as letras que você anotou e, por favor, escreva no chat qual foi a letra que você teve mais vezes. Se a letra que você teve mais vezes é a letra P, a prova mais interessante para o candidato é a prova PCE. Prova de competências específicas. É a prova mais conhecida no Brasil. Mas, olha aí, o Migra continua sendo uma empresa pequena. E isso que foi a primeira empresa. Sabe o que quer dizer isso? Que mesmo que todos os dias falamos sobre estudar na Espanha, muitos poucos brasileiros sabem disso. Você está na frente de todos eles. E eu não quero dizer nada, mas você sabe como são os brasileiros. Que se fazem as coisas, fazem bem. E quando descobrem uma oportunidade, vão por todas. Então, aproveite que mesmo que a prova PCE seja mais conhecida, ainda não é conhecida pelo 99% dos brasileiros e fique atento, continue até o final desse webinário, porque vou dar muitas dicas importantes. Por outro lado, no caso de que a letra que você mais anotou foi a letra V, a prova mais interessante para o candidato é a prova mais 25. E essa prova é sensacional. Tomara que eu pudesse fazer essa prova. E se você atingiu a letra número F mais vezes, significa que a prova para o candidato é a prova de formação profissional ou prova de curso técnico. E eu tenho uma história pessoal com essa prova. Se você tem curiosidade, fica aí ou digita aí, tenho curiosidade, quero fofoca, eu gosto de fofoca.
Agora chegou o momento de dar mais informação sobre a primeira prova, ou essa primeira prova, a prova PCE. É uma prova que é dada para jovens entre 17 e 24 anos, como já falei, e vocês estão se perguntando, sim, tudo bem, mas como funciona essa prova? Pode escolher entre fazer 2 provas, 4 provas ou 6 provas. No caso de fazer 2 provas, somente poder aplicar as universidades da Comunidade Autônoma da Galícia. No caso de fazer 4 provas, você pode aplicar a comunidades autónomas como poderia ser Múrcia, Comunidade Autônoma Generalitat Valenciana, Comunidade de Madrid, Castilha e Leão, e se eu lembro bem, Catalunha. Vai poder aplicar a todas as universidades públicas da Espanha. E no caso de fazer provas, que é o que o Migra recomenda, aí pode aplicar a todas as provas. Enquanto a nota final está composta de 2 partes. O 60% da nota final equivale à nota média do segundo e do terceiro ano do ensino médio, e por isso é muito importante ter um bom ensino médio, e o 40% da nota final equivale a nota média das notas que você atingiu nas provas PCE. A nota pode ir de 0 até 14, e como já falei, é válida em toda a Espanha. Você faz uma vez as diferentes provas e pode aplicar a toda a comunidade autônomas da Espanha. É verdade que vai ter que fazer uma aplicação em cada comunidade autônoma. Por exemplo, se fosse no Brasil, teria que fazer por estado, você faz um único exame e pode aplicar na Bahia, ou no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul, vai aplicar por estados, aplica por comunidades autônomas. Mas somente faz a prova uma vez. Também essa prova pode ser feita na Espanha ou fora da Espanha. Por exemplo, no caso do Brasil, pode fazer em São Paulo, e a prova normalmente é feita na última semana de maio, se é feita aqui na Espanha, ou na semana de junho, se é fora da Espanha. E tem 2 oportunidades. Uma oportunidade, como já falei, última semana de maio, primeira semana de junho, e outra oportunidade extraordinária em setembro. Para que você tenha uma ideia da referência, a nota corte de administração no último ano esteve entre 9 e 10,5, lembre que é sobre 14. Direito esteve entre 9,5 e 11. Medicina entre 12 e 13,5. Engenharia no geral, porque tem muitos tipos de engenharia, pode estar entre 9 e 11,5. E arquitetura entre 8,5 e 10. Lembre que isso é orientativo, porque a nota de corte vai variar cada ano e vai variar em todas as universidades. Lembre que a nota de corte é a nota da última pessoa que conseguiu entrar na graduação no ano anterior. É por isso que pode variar muito. Se você quer saber um pouco mais sobre as notas de corte, pode colocar o site notasdecorte.com e aí ver por comunidade autônoma e por graduação. E percebam uma coisa, nas provas PCE, você escolhe quais matérias você vai fazer. Brasil, que eles jogam 180 questões e fica tudo no seu colo. Aqui é estratégico e focado. E como você pode imaginar, preparação idônea, a taxa de sucesso é altíssima, porque você sabe para que você está preparando. No caso da porta número 2, a prova mais 25, para mim é uma de minhas favoritas. Agora vamos começar a explicar os detalhes importantes. Como já falei, é para pessoas que têm 25 anos ou mais, e é uma das oportunidades mais bonitas que a Espanha oferece, porque é uma prova que está pensada para pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, ou que no momento de estudar eles não estavam no momento certo, e têm essa segunda oportunidade para estudar, mesmo que seja um pouco mais maior. E como funciona a prova? Pois, muito simples. O conteúdo da prova é o mesmo conteúdo da PCE, mas você, se é estudado nessa prova, tem uma grande vantagem. E é que, mesmo que tenha o mesmo conteúdo, eles perguntam de uma forma muito mais superficial. Para que você tenha uma ideia, a prova que faz em espanhol, ou mais bem, as pessoas que fizeram médio aqui na Espanha, é a EBAU. Essa prova pode ter um 10 de dificuldade, na verdade é muito dura. A PCE já é muito mais simples, já poderia ser um 7 de dificuldade, e a prova mais 25 pode ter uma dificuldade de 6,5 sobre 10. Até 10 não é sobre 14, como a prova PCE, e somente
pode fazer 5 provas. Não tem essa possibilidade de 2, 4 ou 6. Sempre é provas. E tem outra boa notícia, e é que uma dessas provas você pode escolher português e simplesmente pegar um texto em português e traduzir para espanhol. Portanto, você que já é nativo em português, se tem um nível intermediário ou avançado de espanhol, está garantindo praticamente um 10 em uma das 5 provas. E isso é muito, isso é um 25% do máximo que você já pode atingir. Mas atenção, as vagas da prova mais 25 são mais limitadas, é um cupo especial para essas pessoas que estão preparando a prova mais 25. A prova mais 25 é válida apenas na cidade autônoma que você entende. Por exemplo, se você faz a prova mais 25 da Andaluzia, você pode aplicar a todas as universidades públicas da Andaluzia. Se faz na comunidade autônoma de Múrcia, somente pode aplicar na comunidade autônoma de Múrcia. E assim, em cada uma das comunidades autônomas. E muito importante de fazer a estratégia, porque falando de Múrcia, que é uma comunidade autônoma pequena, ela tem uma única universidade pública. Andaluzia tem 9 universidades públicas. Então, olha a diferença de poder aplicar em uma universidade ou poder aplicar en 9. Marca a diferença. Por isso é importante ter esse tipo de assessoramento que fazemos no Migra. No caso da prova mais 25, você, em teoria, não pode ter ensino médio, porque é para pessoas que não têm a oportunidade de estudar. O que acontece na prática é que todas aquelas pessoas que fizeram ensino médio fora da Espanha e não homologaram na Espanha, sim, fazem a prova porque a Espanha não tem como saber. Nós nunca vamos dizer que você faz algo que não está certo, mas saiba que essa prova é feita por dezenas ou centenares de brasileiros todos os anos, é muito mais simples. A principal diferença também com a prova PCE é que somente pode ser feita em Espanha. Isso, inclusive, pode ser bom, porque assim você já tem uma excusa, né, para vir até Espanha, ficar 1, 2 semanas, turistar um pouquinho, fazer a prova e voltar para o Brasil. E você sabe qual é o que mais me emociona dessa prova? Pois é ver adultos que tinham desistido do sonho de fazer uma graduação na Espanha, porque já era tarde demais, e aí descobri que na Espanha tem outra oportunidade feita precisamente para eles. Sem vestibular tradicional, sem Enem e uma oportunidade real. O André, por exemplo, tinha 32 anos, trabalhava como técnico e ele sempre sonhou com fazer engenharia. No Brasil, ele achava impossível voltar a estudar, quando descobriu a mais 25, e ele não acreditou. Mas acreditou o suficiente para tentar. E sabe o melhor de tudo? Que ele conseguiu. E por último, vamos falar da prova FP, essa última porta, a porta secreta, que 99% dos brasileiros não conhecem, porque inclusive muitos espanhóis não conhecem, e agora vou falar porque eu conheço essa prova. E que talvez seja a prova certa para você. Pois bem, lá como funciona. É a prova mais simples de todas, tem somente 5 matérias, isso é ainda mais superficial que na prova mais 25. A nota também vai sobre 10 e o melhor de tudo, que não tem vagas limitadas específicas para essa prova. E quando você faça essa prova, aí vai poder entrar em um curso técnico de 2 anos. Você pode estar perguntando, sim, Cristian, mas meu interesse para mim ou para meu filho não é fazer um curso técnico. O que eu quero que ele faça é uma graduação. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque é verdade que essa prova está pensada para pessoas que ou não têm ensino médio e continuam sendo jovens, ou para pessoas que têm um ensino médio muito ruim. Pois bem, a pessoa pode fazer a prova, vai fazer o curso técnico que esteja relacionado com a graduação que ele quer estudar. Poderia ser, por exemplo, curso técnico em raio-x para depois estudar medicina. Vai fazer um técnico que talvez não seja o curso técnico que ele sonhou toda a vida com fazer, mas esse curso técnico vai ser simples, vai poder mudar a nota ruim do ensino médio pela nota do curso técnico. E depois vai fazer a prova PCE. É verdade que no começo demora um pouco a mais, mas lembra uma coisa, quando faz o curso técnico, para começar já pode trabalhar disso. E, inclusive, na Espanha faltam muitos profissionais. Portanto, pode encontrar um emprego que esteja bem remunerado e trabalhar rápido. E, por outro lado, ele vai estudar muitas matérias no curso técnico que depois
daria na universidade. Portanto, na hora de acessar na universidade, vai poder homologar muitas dessas matérias e vai poder fixar a graduação em muito menos tempo. Eu tenho amigos que fizeram o curso técnico de Ciências do Esporte, depois entraram na graduação de Ciências do Esporte e conseguiram validar 72 créditos. E você pode ir, Cristian, mas 72 créditos é muito, é pouco. Cada matéria tem diferentes créditos, mas um ano letivo tem 60 créditos. Portanto, quer dizer que eles validaram mais de um ano porque fizeram o curso técnico. Eles fizeram a graduação em 3 anos no lugar de 4. Portanto, no final, é quase o mesmo tempo. E se a pessoa faz essa prova com 19 anos, aproximadamente, vai finalizar tudo antes que tivesse esperado até 25 anos para fazer a prova aos 25. E é por isso que é sensacional. Mas também é importante que falemos para quem não é essa prova. E agora vamos falar para quem é a prova. Essa prova é para uma pessoa que tem um ensino médio muito ruim ou que talvez não tenha ensino médio, que ainda falta muito tempo para ter 25 anos. Se tem 23 anos, talvez seja melhor esperar um pouco, melhorar o espanhol, tirar carteira de motorista, estudar inglês, alguma coisa durante esse tempo e depois fazer a prova mais 25. Mas se tem 18, 19, 20 anos, é melhor fazer essa prova e não esperar até os 25. Também para uma pessoa que busca que tem um perfil mais prático, de mãos na massa. Mas lembre uma coisa importante: essa prova tem que ser feita sempre na Espanha e também é válida somente por comunidade autônoma. A formação profissional é como um atalho legal dentro do sistema de ensino espanhol. Você faz um curso técnico de 2 anos e, inclusive, pode trabalhar para se manter aqui na Espanha. E você sabe por que eu conheço também essa prova e por que eu tenho tanto empenho? Pois, muito simples. Você lembra quando eu estava contando minha história de que eu com 17 anos estava um pouco perdido, não sabia o que fazer, tinha dificuldade nos estudos e abandonei e comecei a estudar funilaria, tudo isso? Quando eu decidi que eu queria ter uma vida melhor, que eu queria ser o dono do carro bom, eu preparei essa prova. Eu descobri que a prova FP era a prova que eu necessitava. Então, eu preparei a prova, fiz a prova, entrei no curso técnico de Ciências do Esporte, ou como falamos aqui, formação profissional de grado superior de Ciências do Esporte. Aí, depois, entrei na graduação e fiz graduação de Ciências do Esporte. Depois fiz um mestrado de administração esportiva e até entrei no doutorado. Então, olha aí que coisa mais linda. De uma pessoa que pensou que tinha fracassado estudantilmente, que pensava que não valia para estudar, que somente tinha que ficar trabalhando com carro velho e que, graças a essas oportunidades que oferece o sistema de ensino espanhol, não somente conseguiu estudar uma formação profissional de funilaria, sino que depois fez uma formação profissional de ciências do esporte de grado superior, graduação, mestrado e que inclusive se matriculou no doutorado. Então, tenha em conta que sim, que fora do Brasil existem mais oportunidades mais justas para você ou para seu filho. E é por isso que você tem que ficar até o final desse webinário, porque você vai continuar aprendendo muita coisa interessante. Você lembra que eu falei que ia falar de 3 segredos? O primeiro era as 3 portas. E o segundo é que estudar na Espanha ou estudar na Europa não é só para ricos. Eu sei o que muitos de vocês estão pensando nesse momento. Legal, Cristian, mas tudo isso deve ser uma fortuna. Porque estudar na Europa tem que ser somente para pessoas que têm muito dinheiro. Porque para pensar tem que morar ali. E eu te entendo completamente, porque eu já tive muitos clientes que pensavam igual que você, até que eles começaram a colocar os números na ponta do lápis. E, aliás, pessoal, vocês lembram que eu prometi um bônus extra? Pois é, essa tabela que vou te mostrar agora, com todos os números reais e atualizados. Vai fazer parte do material que você vai receber no final, mas só quem fica até o final leva, combinado? Como você pode ver, aqui onde estou compartilhando, a mensalidade de medicina no Brasil, numa particular, pode ir entre 8.000 e 15.000 reais e
Fica aí, fique ligado. Na Espanha, numa universidade pública, o custo pode ser entre 850 e 1.500 euros por ano. E não depende de se a universidade é melhor ou é pior. No norte da Espanha o custo de vida é maior, por isso que às vezes pode ser um pouco mais caro, mas no sul da Espanha, que tem universidades incríveis, o custo pode ser bem menor. O total de anos de medicina são 6 anos, portanto, no Brasil pode ter um custo de 576.000 até 1.000.000 reais. E, ao contrário, na Espanha pode ser de 500 euros a 9.000 euros. No caso da mensalidade de direito, falando por mês, na Espanha, no Brasil, pode ter um custo de 3.000 a 7.000 reais, e na Espanha, por mês, pode ter um custo de 71 euros a 130 euros. A diferença é ridícula. O custo de vida no Brasil pode ir de 3.000 a 5.000 reais. Por outro lado, na Espanha, o custo de vida de um estudante pode ir de 700 a 1.500 euros. E eu conheço bem isso daí, porque nós temos um apartamento alugado para estudantes e eles alugam cada um dos quartos e depois compartilham as áreas comuns, como é banheiro, sala, cozinha. E aqui em Sevilla, que é a quarta cidade da Espanha, nosso quarto mais barato tem um preço de 280 euros e o quarto mais caro tem um preço de 350 euros. Depois, aí você incrementa 200, 300 euros em comida, 100 euros a mais em transporte e depois algo mais para beber. Com 700 euros, um estudante em Sevilla pode morar muito bem. Mas também tem todo tipo de estudante que pode precisar o dobro, né? E também temos que ter em conta que o custo de vida das diferentes cidades pode mudar muito. Por exemplo, em Madrid e Barcelona, um estudante, sem dúvida, vai necessitar o dobro que em Sevilla. Por outro lado, a competição no Brasil tem até 60 candidatos por vaga, no caso de medicina, e no sistema espanhol é um sistema meritocrático e justo. É verdade que tem muitas concorrendo, sim, mas não tem comparação. Para você ter uma ideia, na Espanha tem 48 milhões de pessoas. No Brasil tem mais de 200 mil. E para finalizar, o diploma do Brasil é válido no Brasil e o diploma da Espanha é válido na União Europeia inteira. E além disso, é reconhecido no Brasil. E para que você entenda, não é que é válido na Europa, é que é uma graduação europeia. Por exemplo, para você ter uma ideia, na universidade onde minha esposa, a doutora Amanda Caliu, trabalha, ela é professora de Direito e tem uma graduação de Direito que é compartilhada com a Alemanha. Isso quer dizer que os primeiros 2 anos os estudantes espanhóis estudam aqui na Alemanha direito e os segundos 2 anos eles estudam na Alemanha. E na Alemanha acontece o contrário. Eles começam estudando 2 anos na Alemanha e depois finalizam a graduação aqui na Espanha estudando esses 2 anos. Portanto, é exatamente o mesmo. Não é que você pode homologar depois. Não, é que é a mesma graduação. E agora chegou o momento de revelar o segredo 3. Mas antes de começar com o secreto 3, vocês estão gostando desse webinário? Por favor, anotem aí qualquer dúvida que tenham e se estão gostando, coloquem aí esse dedinho para cima. Pois bem, pode ser que a ideia inicial não fosse essa. Na prática, o segredo 3 é que o sistema de ensino espanhol está desenhado para atrair brasileiros. Por quê? Porque a Espanha tem vários convênios bilaterais com o Brasil. O português e o espanhol são línguas que são irmãs, que são muito parecidas. Inclusive, eu vi faz pouco tempo um estudo que falava que mais de 80% da língua espanhola e da portuguesa é o mesmo. Portanto, um estudante brasileiro, em poucos meses, em questão de 6 meses, é capaz de atingir um B2 em espanhol, que é nível intermediário avançado. E isso facilita muito poder aprender outro idioma em 6 meses e não em vários anos. Você imagina ter que estudar em alemão? Para mim, isso dá preguiça só de pensar. E o melhor de tudo é que as universidades espanholas querem estudantes estrangeiros, porque isso diversifica o campus, isso enriquece o campus e isso traz mais recursos. O problema é que aqui é onde a maioria das famílias travam.
Por quê? Porque é verdade que existe uma burocracia gigante, existe a homologação do diploma, existe a inscrição, tem que cumprir os prazos e se não faz, vai perder um ano e o investimento que você fez em preparar a prova. E tudo isso, tentar sozinho, é como se você tentasse montar um quebra-cabeças de 500 peças sem a imagem da caixa. E é exatamente isso que o Migra Estudar na Espanha existe. Porque nós somos o GPS para que você consiga estudar aqui na Espanha. Nós te pegamos da mão e vamos desde o zero até a matrícula na universidade. E o melhor de tudo, que somos os únicos que oferecem todo esse serviço em português. É verdade que você pode tentar sozinho, mas lembre que quando você tenta sozinho, tem muito tempo perdido pesquisando no Google, tem um alto risco de errar em prazos críticos e, como já falei, perder um ano. A burocracia, que na verdade em toda a Europa é extenuante e confusa, tem muitas informações contraditórias em fóruns e em grupos e desatualizadas. Por supuesto, não vai ter suporte em português se faz sozinho. Um erro na homologação é igual a meses perdidos. E por não falar de todo esse custo emocional, de estresse, ansiedade, insegurança, por não saber se você está seguindo os passos certos ou não. Mas, por outro lado, quando você faz com o Migra, você vai ter um método comprovado e estruturado, acompanhamento durante todo o processo, suporte completo em português, conteúdo feito desde zero para brasileiro e específico para cada uma das provas, indicação estratégica da prova e materiais, ajuda na escolha do curso e universidade, e um material interativo com vídeos, exercícios, provas resolvidas, aulas gravadas, com tudo que um aluno pode precisar para passar as provas. E eu quero que você saiba o que o Migra pode fazer por você passo a passo. Nós podemos fazer uma indicação estratégica das melhores provas de acordo ao perfil, porque lembre que tem 3 portas diferentes e que às vezes fica um pouco confuso se pegar uma ou pegar outra. Podemos ajudar na escolha e a quantidade de matérias, porque se você não é muito bom em matemáticas, lembre que talvez exista outra possibilidade. Talvez seja melhor fazer 2 matérias, ou 4 matérias, ou 6 matérias, no caso da prova PCE. Oferecemos material de estudo completo e interativo no nosso site. Exercícios, provas resolvidas de anos anteriores, vídeos resumos, suporte de dúvidas pelo e-mail com um professor especializado, porque lembre que o Migra é um cursinho gourmet. Nós pegamos poucos alunos por ano para estar seguros de que oferecemos os serviços que vocês merecem. Nós fazemos a inscrição nas provas por você e aí isso dá muita tranquilidade, porque sabe que você somente tem que se preocupar por trabalhar para pagar as despesas de seu filho somente tem que estudar e os profissionais do mercado fazem a inscrição para que tudo dê certo. Também oferecemos suporte sobre a escolha do curso e as melhores universidades públicas segundo sua nota de corte. Damos acesso a uma tribo Migra, onde você ou seu filho vai conhecer pessoas que estão na mesma situação dele para começar a fazer networking, inclusive antes de sair da segurança da sua casa. E vai se sentir acompanhado desde o começo até que seu filho entre numa graduação espanhola. Muito bem, acho que é o momento de fazer um pequeno resumo dessas informações para estar seguro de que lembramos de tudo. O primeiro, existem 3 portas. Uma delas é secreta para muitas pessoas e, sem dúvida, uma delas é para você. Segundo, que estudar na Espanha não é somente para ricos, porque, como você viu, o custo pode ser muito menor do que você achava. O melhor de tudo, que eu não tinha falado antes. Mesmo que você seja brasileiro, você pode aplicar a bolsa 100% na Espanha. Mas, pare aí. Antes de ficar maluco e já pensar que o governo espanhol dá bolsa para todo mundo. O processo é, você prepara a prova, faz a prova, consiga uma vaga na universidade e uma vez tem vaga na universidade, aí pode solicitar uma bolsa. Você não pode solicitar uma bolsa se você não tem vaga, senão todo mundo solicitaria bolsa e depois ninguém iria para a universidade. Saber que muitas pessoas não sabem e é por isso que você tem que ficar até o final.
porque isso não vai ter ChatGPT, ou porque isso você não vai encontrar em um vídeo de um jovem que ele sozinho conseguiu estudar aqui. E é que no primeiro ano de universidade não consegue solicitar bolsa. E por quê? É muito simples. Por quê? Porque a data para solicitar a bolsa é antes de que você consiga entrar na universidade. Para quando você tem vaga na universidade, a solicitude desse ano já passou. Mas o que acontece? No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ano, todos esses anos você vai poder solicitar uma bolsa 100%, mesmo que você não seja espanhol, porque as bolsas não são para espanhóis, são para estudantes. Conheço de perto essas bolsas, porque eu ganhei uma todos os anos, menos o primeiro, como já falei. E no meu caso, no ano 2014, eu ganhei 6.000 euros. Portanto, dá de sobra para pagar matrícula, pagar a hospedagem durante 9 meses e, inclusive, curtir. E por último, o terceiro segredo é que o sistema espanhol foi feito para receber brasileiros e brasileiras. E com o Migra, o caminho fica muito mais claro e mais seguro. Mas agora me deixe perguntar uma coisa. Você concorda que valeu a pena investir seu tempo até aqui? Como você pode imaginar, eu não consigo cobrir tudo o que você precisa saber em uma hora de webinário, porque cada família tem uma situação única e, obviamente, cada aluno tem um perfil diferente. O ideal depende de vários fatores que têm que ser estudados para oferecer os melhores conselhos. E é por isso que eu quero fazer um convite muito especial para você. Quando eu pensei em como podia ajudar a mais famílias, eu tinha duas opções. Criar um curso genérico com 50 aulas, colocar em uma plataforma e vender para milhares de pessoas. E sem dúvida isso seria mais fácil para mim e muito mais rentável. Mas eu sabia que isso não ia funcionar. Para começar, porque cada família é única e cada aluno tem um perfil diferente, como já falei. A porta certa para a Yasmin não era a porta certa para o Heitor. E as matérias certas para a medicina não são as mesmas matérias certas que para a engenharia. E é por isso que eu decidi fazer a segunda opção, que é atender a cada família de forma individual, podendo assim investir meu tempo em analisar cada um dos casos. Isso significa que eu somente posso atender um número limitado de famílias por mês, mas eu me estou assegurando de que eu estou ajudando a essas pessoas de verdade a que consigam mudar o futuro de seus filhos para sempre. Não vou virar rico, mas pelo menos vou dormir tranquilo sabendo que estou fazendo um bom trabalho por eles. Neste mês, eu estou abrindo uma agenda limitada, como vocês podem imaginar, de consultas estratégicas individuais, com uma duração aproximada de 45 minutos. E todas elas são individuais, comigo. Você não vai ter uma consulta com um vendedor, nem com um administrativo. Vai ter uma consulta com o diretor do Migra. E nessa consulta eu vou te entregar 4 coisas. A primeira é um diagnóstico individual com o perfil do estudante. Vamos analisar quais são suas notas, o objetivo e qual é a porta mais interessante para ele. Um mapa personalizado da rota que o aluno tem que seguir, porque vamos falar de quando é o momento de começar a estudar, se já deveria começar a estudar espanhol, se tem que estudar inglês, quando é o momento de começar a fazer a homologação, quando é o momento de solicitar o visto, quando é o momento de se inscrever na prova, em quantas provas no ano se pode inscrever, quando é o momento de se inscrever na universidade, que é o que todo mundo está desejando. Um análise do custo-benefício real. Vamos falar de custo de vida na cidade onde seria melhor que o estudante more. O custo das matrículas, das passagens, documentação, para que você não tenha surpresa, você possa guardar esse dinheiro com tempo. E vamos fazer uma estratégia de quais são as melhores universidades para ele. Cidades com melhor custo-benefício para estrangeiros e se tem ou não tem vaga para estrangeiro também. Como você pode imaginar, uma consulta onde um profissional dedique seu tempo para estudar com detalhe cada um desses casos, facilmente poderia ter um custo de 150 euros. E se você não pensa igual que eu, invito você a que marque uma consulta com algum assessor jurídico ou financeiro e você vai ter uma surpresa e vai ver de que uma hora do tempo deles é muito mais que 150 euros. E isso que não falam de coisas tão importantes como o futuro de seu filho ou filha. Se só uma dessas informações que eu falei que vou dar para você fizesse
que você não cometa um erro que poderia fazer demorar a homologação do ensino médio, por exemplo, 6 meses ou um ano, você acha que mereceria apenas esses 150 euros? Desde meu ponto de vista, totalmente. Se eu quisesse mandar a meu filho estudar em outro país. Se tudo o que fizesse fosse te mostrar que existe outra porta que você não conhecia para que seu filho consiga estudar na Europa e isso abra as portas de toda a Europa para ele e mude seu futuro para sempre, você acha que mereceria a pena? Se tudo o que fizesse fosse te mostrar quanto vai te custar todo o processo para que você possa se organizar e possa guardar esse dinheiro e possa ter mais clareza no caminho de mandar seu filho a estudar a uma das melhores universidades do mundo e está tranquilo, você acha que mereceria esse preço? Sobretudo sabendo que vai ter um acompanhamento profissional e que não vai depender da sorte? Pois bem, o valor real de tudo isso é aproximadamente 150 euros. E olha, famílias pagam tudo isso em uma única mensalidade em um cursinho do Brasil, sem nenhuma garantia nem resultado. Mas para você que está aqui investindo seu tempo em saber quais são as melhores oportunidades para você ou para seu filho, não vai ser esse preço. Para você que está aqui nessa apresentação, o investimento para essa consulta estratégica vai ter um preço exclusivo de 45 euros, menos de 300 reais. Ou inclusive pode parcelar até em 3 vezes, ficando 105 reais. Porque eu quero que o preço não seja uma barreira para mudar o futuro de seu filho. E se a resposta é sim, eu quero te ajudar. Agora mesmo você tem duas opções. Por um lado, você pode não fazer nada e continuar no mesmo caminho. Pode ser, para que o vestibular funcione, continuar competindo com 60 concorrentes por vaga, gastar 700 mil reais ou mais em uma faculdade particular, ou tomar decisões sem informação. Ou, do outro lado, você pode investir 45 euros e saber exatamente qual é a porta certa para você ou para seu filho. Ter um plano personalizado sobre medida, o custo real para sua família, dar a seu filho um diploma europeu que abra as portas do mundo e tomar uma decisão com informação, não achismo. E olha, eu vou te dar uma garantia simples. Se no final da consulta você sentir que não valeu a pena, eu devolvo o 100% do valor. Se perguntas, por quê? Porque eu assumo o risco tudo. Porque eu sei, eu tenho a certeza que você vai sair dessa consulta com uma clareza que nunca teve antes. E o melhor de tudo é que para as primeiras 10 famílias que agendem uma consulta agora, durante essa apresentação, eu vou acrescentar um bônus exclusivo, que é um relatório de compatibilidade universitária. Eu vou analisar pessoalmente quais cursos e universidades têm maior chance de aceitação para o perfil de seu filho. Isso, normalmente, eu só faço para alunos que já estão no programa, mas para quem agir agora, vou ser incluso na consulta. E, pessoal, eu estou falando sério dessas 10 vagas. Não é truque de mente. Eu não consigo fazer esse relatório detalhado durante a consulta para mais de 10 pessoas. Então, quem quer, garanta agora. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas e essas dúvidas são recorrentes. Portanto, eu vou explicar algumas delas. Como é, essa consulta é por vídeo ou é presencial? Pois bem, a consulta é sempre por vídeo, no Zoom, para que você possa assistir desde qualquer parte do Brasil. Inclusive, eu acho que já tivemos consulta com famílias de todos os estados do Brasil. Outra pergunta muito típica é se meu filho precisa saber espanhol. E a resposta é que mais ou menos. Por quê? Porque, por lo menos, seu filho tem que ter um nível básico intermediário de espanhol. Pense que todo o conteúdo da prova é em espanhol. A prova é feita em espanhol. E, além disso, para ele acessar a uma graduação espanhola, ele vai ter que demonstrar B2 de espanhol, é intermediário avançado. É verdade que, como eu já falei, um brasileiro que estude espanhol em 6 meses ou menos pode atingir o nível intermediário avançado de B2, mas como mínimo deveria ter um conhecimento básico do espanhol para que quando comece a estudar, quando comece a assistir às aulas, não fique agoniado porque não domina o idioma e parece que é mais difícil do que na verdade é. Outras pessoas se perguntam se serve para qualquer curso. E sim,
Nós preparamos para os ramos do conhecimento. Nós não preparamos para a medicina. Preparamos para as ciências da saúde. Então, vamos a escolher as matérias que sejam interessantes para uma pessoa que está estudando uma graduação do ramo das ciências da saúde, como poderia ser enfermeria, enfermagem, odontologia, ou, por exemplo, no caso de uma pessoa que quer estudar relações internacionais e do ramo das ciências sociais, então vamos preparar para essa pessoa para as matérias do ramo das ciências sociais, como poderia ser, por exemplo, economia, geografia. E na hora de aplicar, vai aplicar para relações internacionais e se quer ter outras opções, como poderia ser administração, contabilidade, economia ou qualquer outra, também pode. Não se prepara para uma graduação, se prepara para um ramo do conhecimento. Outra pergunta que as pessoas é: e se meu filho tem mais de 25 anos? Pois então, perfeito, porque a prova mais 25 é perfeita para ele. Inclusive, muitos de nossos alunos com mais sucessos têm mais de 25 anos. Também você se pode perguntar: e esse diploma é reconhecido no Brasil? Pois bem, é reconhecido em toda a Europa e existem diferentes caminhos para ser validado no Brasil também. E além disso, como você se pode imaginar, estudar na Europa é um diferencial que mesmo que depois seu filho decida morar no Brasil, vai ser muito mais simples que ele atinja ofertas de emprego muito melhores pelo fato de ele falar vários idiomas e ter estudado na Europa. Outra pergunta que recebo muito dos brasileiros é se é seguro vir a estudar sozinha. Pois bem, como você pode imaginar, sem dúvida, Espanha é um país muito mais seguro que o Brasil. Por exemplo, no meu caso, eu moro em Sevilha, como já falei, é a quarta cidade maior da Espanha e eu já atravessei a cidade toda às 3, 4 da manhã, caminhando depois de uma festa e nunca tive nenhum problema, nem conheço pessoas que tiveram problemas. Por suposto, quiero ser 100% sincero, España es un país con 48 millones de pessoas y por tanto tem pessoas boas y pessoas menos boas. Y pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer, como en cualquier lugar do mundo, mas sin dúvida España é um país muito seguro, inclusive dentro da Europa. Inclusive, eu gostaria de que se vocês conhecem algum brasileiro ou brasileira que já está estudando aqui, por favor, digitem aí nos comentários se vocês falaram com ele, qual é a ideia que ele transmitiu para você sobre a Espanha e assegura. Outras pessoas nos perguntam sobre o custo de vida da Espanha. E aí vai depender muito da cidade. Tem cidades que têm um custo de vida muito baixo, como acontece no norte oeste, ou no centro da Espanha. E tem cidades que, ou inclusive no sul da Espanha, e tem cidades que têm um custo de vida muito alto, como poderia ser Madrid, Barcelona, Mallorca. Podemos dizer que um aluno precisa entre 700 e 1.500 euros por mês. Também você pode se perguntar: tá, tudo bem, mas o que acontece se não passamos na primeira prova? Não tem problema, porque como eu já falei, no caso da prova PCE, tem outra prova extraordinária em setembro. E no caso das provas mais 25 e FP, que somente tem uma convocatória, o Migra está organizado de forma que nós sempre vamos dar suficiente tempo para que você prepare o conteúdo. Como mínimo, vamos dar 8 meses. Ese es nuestro acceso mínimo. Mas, por exemplo, se você se matricula agora no Migra e a prova é em março, obviamente não tem tempo para preparar o conteúdo em um mês, ou inclusive menos. O que vamos fazer é que vamos dar acesso para você desde agora até a prova do próximo ano. Portanto, no lugar de 8 ou 10 meses que uma pessoa precisa para preparar as provas, você, o seu filho, teria um ano ou inclusive mais tempo para preparar as provas e, deste modo, poder superar toda a sua concorrência. Porque no Migra estamos comprometidos com o sucesso de seus filhos.
o maior erro que eu vejo cometer nas famílias é que eles tentam fazer sozinhos. E é como tudo na vida. Tem profissionais e quando os profissionais existem é por alguma coisa. Você pode ir para o Google? Sim. Pode ler 50 artigos? Também. Pode encontrar informação no ChatGPT ou em grupos de Facebook? Por suposto que sim, mas toda essa informação vai estar solta e muito provavelmente vai faltar informação ou não vai estar atualizada. Portanto, o que faz é que muitas vezes o caminho fica ainda mais confuso. E às vezes isso faz que perdam meses, às vezes o prazo completo, e isso faz que demore outro ano. E aí é quando já o desânimo chega e talvez também perda a oportunidade porque fale, tá, é muito difícil, isso não é para mim. E o melhor de tudo é que esses 45 euros da consulta vai voltar para você. Todo mês entra dinheiro novo, mas sabe o que não volta? O tempo. O ano letivo que seu filho perde. A vaga que alguém pegou porque agiu antes que você. A juventude que ele poderia estar investindo em uma experiência transformadora para ele. Porque o dinheiro volta, mas o tempo não. E você sabe uma coisa? Que eu já errei por você. Tudo o que eu sei hoje, eu sei porque eu acompanhei centenares de processos antes. Eu já vi todos os erros possíveis. Eu já passei por todas as situações. E cada erro meu me custou tempo e dinheiro. E como já falei, o tempo não volta. E o melhor de tudo é que você não precisa cometer nenhum desses erros. É por isso que a consulta existe, para que você consiga se apalancar como no meio financeiro, nos meus erros, para catapultar as possibilidades de seu filho. Mas, tranquilo, se agora não é seu momento, tudo bem. Eu entendo, sem pressão. Mas saiba que cada mês de atraso é uma janela que fecha. Os prazos das inscrições são fixos. As provas acontecem em datas específicas. E quem se prepara durante mais tempo tem mais chances. O que eu não quero é que daqui a 6 meses você olhe para trás e pense, com licença, porra, por que eu não agi naquele momento? Para encerrar, eu quero falar com os pais e mães que estão aqui. Tudo o que vocês fazem é pelo futuro de seus filhos. Esse é o melhor presente que a gente pode dar para eles. Não é dinheiro, não é carro, não é roupa, é informação, oportunidade que mude a vida deles para sempre. Porque estudar na Espanha é estudar na Europa. E todas as portas da Europa vão ficar abertas. E se depois quer ir para os Estados Unidos, porque quer tentar a oportunidade também ali, vai ser muito mais simples. E essa consulta pode ser abrir a porta que eles não sabiam que existia. Olha, eu estou aqui porque acredito que nenhum jovem brasileiro deveria ter um futuro limitado por um sistema de ensino totalmente ultrapassado e cruel. Se você também acredita nisso, por favor, clique aí no botão e marque uma consulta, porque eu te espero do outro lado. Vou deixar o link aqui embaixo durante uns 5 minutinhos a mais. Para quem já agendou, parabéns, foi a melhor decisão que você poderia tomar para o futuro de seu filho. Quem ainda não agiu, lembre da garantia. Se não valer a pena toda a informação que vou dar para você, eu estorno o dinheiro. O risco é zero. Muito obrigado para todos aqueles que chegaram até o final. Como prometido é dívida, aqui embaixo tem o link para baixar a guia completa das portas e a tabela comparativa dos custos. Esse é meu presente para vocês. Tchau, tchau!